alegria começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também, claro, pela nossa querida TV Êxito. Na TV Êxito você pode e deve nos acompanhar, basta baixar aí o aplicativo, é isso mesmo, o aplicativo da TV Êxito em qualquer plataforma Android, da Apple, viu? Você pode nos acompanhar aí gratuitamente. Vai lá, solicite TV Êxito, baixa o aplicativo e aí você nos acompanha a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Os programas, viu? Gente que Fala, todos lá à sua disposição e vale a pena ver de novo. Outros também da grade da TV Êxito, filmes, inúmeros filmes de qualidade que eu sei que você gosta. Então fica aí o convite para você nos acompanhar. Lembrando ainda que quem estiver comigo ao vivo de meio-dia a 13h, basta ligar para o número 11, porque é São Paulo, 5081-3782 e também conversar conosco, tá? Os assuntos de hoje. Dia dos Professores, tem protestos em todo o país. Alckmin cria força-tarefa para investigar crime organizado. Banco Central já estuda tentar conter queda do dólar. Diretor inglês critica leis de incentivo cultural. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados. Meu amigo, querido jornalista e apresentador, Raul Jafé. Tudo bem, Raul? Tudo bem, queridíssima Liliane, nossos queridíssimos ouvintes e telespectadores da TV Êxito, né? Que maravilha. Que alegria estar com você, com nossos ouvintes e com essa mesa seleta que você vai anunciar. Muito bem, aqui conosco também, ela que nos dá muito orgulho, sempre que vem, contribui com seus pensamentos, com a sua postura diante da vida, jornalista e apresentadora Beth Russo. Tudo bem, Beth? Tudo bem, Liliane, e também muito feliz por estar de volta a essa mesa, simpática e, acima de tudo, criteriosa. Muito bom, isso é mérito da Zenilda Salvato, viu? Que reúne pessoas aqui que realmente fazem a diferença, tá? O administrador de empresas e escritor Gutenberg de Macedo, gente, ele é presidente da Gutenberg Consultores. Gutenberg, saudades, tudo bem? Saudades de você também, é sempre um prazer renovado vir ao seu programa, porque é uma oportunidade de se falar aberta e democraticamente. Muito obrigado a você. Eu que agradeço o carinho de sempre, viu? Gente, uma série de protestos em todo o país foi convocada para marcar o Dia dos Professores. Os atos serão realizados e estão sendo realizados em apoio aos profissionais que estão em greve em pelo menos 4 estados. Os manifestantes prometem usar frases, recortes de jornais e até vídeos de candidatos que prometeram a valorização dos professores em suas campanhas eleitorais. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque a gente não pode esquecer nem deletar, né, as promessas feitas, ou não, Beth Russo? Liliane, eu quero começar mandando um abraço afetuoso aos professores. Você sabe que eu sou professora universitária também. E nós, professores, vale sempre a pena lembrar que existe uma frase do Sêneca que diz: aprendemos mais ensinando. E é verdade. Toda vez que você tem contato com alguém que você pode transmitir alguma coisa, certamente você não estará só transmitindo, você também está recebendo, e muitas vezes de forma maior, com até mais conteúdo do que você está transmitindo. É extremamente enriquecedor para as nossas vidas ser professor. Por isso mesmo, é extremamente válida e válidos os protestos organizados pela categoria. Eu sou sempre a favor dos protestos, mas protestos organizados, conscientes, sem manifestações como nós temos visto de violência. Isso não tem nada a ver com reivindicação. Mas conforme você diz aqui no texto, e diz aqui, prometendo a valorização. Antes de tudo, é importante a gente se questionar o que é valorização, o que a gente entende por valorização. Valorização não é só um reconhecimento salarial, mas é, antes de tudo, um plano de carreira, que não existe no nosso setor educacional, tanto municipal quanto estadual. E a gente está falando de professor, mas não basta ser só um bom professor, com um bom salário e com um bom plano
de carreira se você não tem fisicamente uma boa escola, se ela não está equipada. Ora, o que pode fazer um professor sozinho é como o caso recente dos médicos. Vamos colocar médicos que vai resolver a saúde. Não vai resolver a saúde. Vamos melhorar o salário dos professores. Vamos sim, mas vamos conjuntamente organizar e se programar para que se faça isso de uma forma macro, ou seja, melhorar fisicamente, quantitativamente e também de forma instrumental. Principalmente agora que não basta só o blá, blá, blá do professor, né? A sua experiência, o seu contato físico. Mas é importante também olha, estou aqui, você está com um laptop, toda a parte tecnológica na mesa, todos nós estamos. Então, é importante isso dentro das escolas. Também conhecer, capacitar os professores, não só capacitar, mas reciclá-los, no sentido de acompanhar a tecnologia e conhecer todos os seus recursos, redes sociais, para estimular os seus alunos, né? Então, a questão do uso eleitoral, quando a gente está mais ou menos já às vésperas das eleições, nos preocupa. Mas é importante, sim, que eles mencionem que até vídeos, recortes de jornais, porque a questão da educação é citada, é invocada em todas as pautas dos candidatos quando é época de eleição. Mas depois de eleitos, não entra mais na pauta desses Ou tem eleitos. dificuldades que eles não enfrentaram ou não souberam quando fizeram da promessa. Porque a impressão que tem é que é um bando de desinformado. Porque se é verdade que chega lá e não tem dinheiro, não tem condição, não sei o quê, é sinal que, de novo, não foram bem assessorados. Olha, é muito fácil a gente pensar essa situação. Você conhece, Jafé, você que entrevista muitos políticos, tem muitos contatos, você conhece algum político que tenha filho estudando em colégio público? Pelo que eu sei, não. Pode ser, eu não conheci. Mas mas tem cidades aí do interior do Brasil onde tem prefeito e vereador recebendo Bolsa Família. Ou seja, vagabundo, safado, que devia estar preso, mais de 2 mil, recebendo Bolsa Família. Aí já é por aí você já tem um nível. Então você já vê que nível são os nossos políticos. Sim. E como alguns deles metem tanto a mão, eles põem os filhos para estudar nos melhores colégios. Né? Porque, é claro, com que eles metem a mão aqui, e quero ver... Aliás, você já viu os nossos grandes políticos virem se tratar, o seu Sarney se tratar lá no SUS do Maranhão? Vem aqui pro Sírio Libanês. É essa lógica perversa que o Jafé está aqui confirmando, que existe também na educação. Não é só na saúde, é na educação. E um país sem educação não tem perspectiva nenhuma. Não adianta a gente falar de ter poder de aquisição, de geladeira, de fogão, etc. Não adianta, gente. O que nós temos que priorizar na hora do voto é aquele que não só fala que vai aumentar o salário de professor, porque é muito bom para o professor, mas nem sempre vai ser muito bom para o país, para o seu filho, para a sua família. A gente precisa pensar muito bem em quem vai investir em educação de uma forma macro, investir em tudo aquilo que eu já falei. É a hora da gente começar a pensar nisso. Eu tenho uma visão que vai um pouco além dessa... Deixa eu cumprimentar aqui a nossa querida Paula Gauss, que está ao seu lado, ela que é cantora, que também já vai externar o seu pensamento aí sobre a importância, né, da valorização do professor no nosso país. Seja bem-vinda, viu, Paula? Obrigada, Lili, é um prazer estar aqui. Muito bem, Gutenberg, agora sim. Bom, o que eu gostaria de chamar a atenção, eu acho que antes de termos esses protestos dos professores, que também concordo, eu acho que os pais deveriam se manifestar. Os pais brasileiros parecem que não valorizam a educação. Eu estudo muito isso desde os dias de Rui Barbosa. Eu li quase todos os discursos do Rui Barbosa sobre o assunto. Depois eu me debrucei sobre os discursos do senador José Hermílio de Moraes, o grande empresário, que trabalhou, que morou em São Paulo, que deu a São Paulo o Colégio Rio Branco, uma figura extraordinária. Os discursos que ele fazia sobre o valor da educação é uma coisa primorosa. Não obstante, passa ano e passa ano e passa ano e nós continuamos na mesma situação. Não educamos bem, não formamos cidadãos, não formamos pessoas que amem os livros, porque tudo começa no berço. É no berço, quando o pai valoriza a educação, e eu falo por experiência própria, meu pai tinha 2º ano primário, em pleno sertão do Nordeste, ele formou 9 filhos, e eu sou um deles.
Mas meu pai sempre valorizou a educação. Ele dizia, o homem que não ler, meu filho, repetindo naturalmente Benjamin Franklin, não leva nenhuma vantagem sobre aquele que não sabe ler. Então, a minha experiência de vida começou no meu lar e não na escola. É bem verdade que não temos infraestrutura, não temos professores preparados. De qualquer forma, quando nós falamos de um projeto de educação, nós temos de falar de um projeto de 30, de 40, de 50 anos, e não nessa improvisação que se criou nesse país, que é vergonhoso. Falamos que somos criativos, que o Brasil é criativo. O brasileiro não é criativo, isso é um engodo, isso é uma balela. Nós somos improvisadores, nós sabemos dar o jeitinho, e isso tem que mudar. Mas só muda com uma educação firme, forte, com professores preparados. O salário de um professor não dá para ele comprar um livro. Como é que ele pode? Essas escolas não têm bibliotecas. Os lares brasileiros também não têm bibliotecas. É só consultar a internet e você vai ver que o Brasil tem 5.400 ou 5.500 municípios. E mais da metade não tem uma biblioteca, não tem uma sala de cinema, isso é, não tem um museu, não tem absolutamente nada. É vergonhoso. E cada dia mais o Brasil se afunda na mão de políticos incompetentes, desonestos, sem caráter e que comprometem a nação. Gutenberg, tem um agravante muito sério, muito bom. que é a questão que hoje, para você ir numa escola pública, não basta, você tem falta de condução adequada, né? Além disso, você tem a falta de segurança nas escolas. Quer dizer, os professores têm medo de reprovar um aluno ou de dar uma nota baixa porque ele é ameaçado com faca, com revólver, enfim, até com soco, com violência física direta. Então, isso é muito grave. Então, passa por uma reformulação generalizada. E a atividade de professor, hoje, é desprestigiada, não só porque ganha mal, mas porque não tem condição de ser exercida. Enquanto a gente não resgatar os valores, como muito bem disse o Gutenberg, resgatar os valores de uma profissão que está se esvaindo, quer dizer, a pessoa acaba indo fazer pedagogia, curso normal não existe mais, mas, enfim, cursos que levem você à educação, você só vai fazer isso por falta de um plano A. Ele se torna o plano B da sua vida. Eu não gosto de matemática, eu não gosto... vou fazer esse curso. Não sei o que fazer, vou fazer pedagogia. Isso vem acontecendo dentro dos lares. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa vocacionada. Então, para que a gente reverta isso, precisa de plano. Não pode realmente, Gutenberg, não pode ser improvisado, não pode ser no chute, não pode ser prometido e não cumprido. Tem que vir num planejamento grande, macro, porque envolve segurança, envolve tudo. É uma rede de melhorias, não é apenas um salário a mais. Paulo Lagalzo, o seu comentário e a sua visão sobre o assunto. Olha, eu gostei muito do que foi falado aqui, de tudo que foi falado. E eu vou para um outro lado. Antigamente, as pessoas tiravam chapéu quando encontravam com os professores, quando encontravam com os médicos. Hoje não existe mais esse respeito. Como foi falado aqui, os pais, começando dos pais, os pais não impõem esse respeito. Na minha época, que não faz tanto tempo assim, eu sempre falo, os professores tinham sempre razão. Mas não tem mais, ele é seu professor. Ela é sua professora, ela está te ensinando, ela está usando o tempo dela para te ensinar. Hoje em dia existe uma mentalidade, até das escolas particulares, que você está comprando o tempo da pessoa. Então, você pode ir ou não ir, porque você está pagando. Então, não existe mais esse respeito. Quando você vai falar da questão pública, aí o mistério fica profundíssimo. Porque o que funciona nesse país? O que funciona efetivamente nesse país? O transporte funciona? Não. As ruas estão boas? Não. Está tudo esburacado. Na maioria dos lugares. Existem exceções, mas na maioria dos lugares. Tem segurança? Não. Por que a escola ia ser diferente? Então, realmente, eu acho que esse problema da educação é uma extensão de um país que está completamente desorganizado. Acéfalo. Exatamente. É uma extensão de um governo que não tem interesse em educar o seu povo. Porque qual é o interesse? Para as pessoas ficarem mais informadas? Em vez do jovem jogar videogame, ele vai ler jornal e vai saber o que está acontecendo? Então, não existe esse interesse. Não existe esse interesse da parte do governo. E, para completar, muitas pessoas também não têm esse interesse. Porque as pessoas elas estão com interesse em outras coisas. A mídia não mostra, no geral,
o valor da escola. Não mostra o valor de um professor, o valor da educação. Então, eu acho que fica realmente muito complicado. Eu acho que eles realmente têm que protestar, as pessoas têm que se mobilizar, mas eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode ter um país melhor e começando da educação, no berço, porque também não adianta você fazer um trabalho de construção e desconstrução. Eu dei aula uma época de teatro e expressão na Paraisópolis e uma mãe chegou, quando eu chamei para reunião de pais, falou assim, fala para a professora que não dá porque é a hora da novela. Então, essa é a realidade do nosso país. Agora, tem uma coisa interessante, só para eu terminar o meu comentário. Eu reencontrei uma professora minha de ciências do Colégio Dante Alighieri. E nós começamos a conversar muito sobre educação, a gente começou a falar dos tempos que mudaram e tudo. E ela falou uma coisa interessante, que eu não imaginava, que hoje, por incrível que pareça, os pais que são presentes, os pais que são participativos, eles são muito mais do que no passado. Ah, entendi. É interessante isso. E eu vejo, por exemplo, o meu irmão que está com uma filhinha de 4 meses. O meu irmão participa de tudo. Os pais, antigamente, não trocavam, porque isso era o papel da mãe. Hoje, os pais participam. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa coisa dos pais quererem participar e participe na educação também. Veja como está o seu filho na escola. Veja qual é o critério da escola, o critério de tudo da escola do seu filho, e mesmo sendo escola pública, porque existem pessoas ainda que têm sonho, e o sonho é o que move um ser humano. Eu creio de todo o meu coração que existem professores na rede pública que ainda possuem esse sonho, porque senão eles não estariam mais lá. Você pode e deve participar opinando também sobre esse e outros assuntos. Agora, se estiver nos acompanhando ao vivo, no 11... né? Porque é São Paulo, 5081-3782. Aliás, eu não comentei. Fiquei para depois aqui. Desculpa, só deu uma parte na hora da Beth, mas foi ótimo que vocês me deixaram para o final. Vamos lá. Porque vocês abrangeram de tal maneira o assunto. Você opinou, eu achei que você já tivesse. Não, eu vi só um breve à parte aqui. Aliás, eu queria dizer o seguinte, antes de começar o programa, nós vimos discutindo aqui a beleza da mulher, o envelhecimento, que diz que o homem fica mais bonito do que a mulher quando envelhece. Eu falei que discordava, e o exemplo está aqui. 3 mulheres, cada uma com a sua idade. Com certeza, quanto mais velhas ficarem, mais bonitas vão ficar. Tomara, é isso aí. Pela beleza, pela inteligência e pela autoestima de cada uma delas. Então, aqui está uma prova aqui sobre tudo isso. Para ficar perto da gente. Olha, vou para admirá-las e tomá-las como exemplo, sem dúvida alguma. Agora, dentro de tudo que foi comentado e com muita precisão, eu queria dizer para o Gutenberg, eu faço parte dos conselhos sociais, justamente da Fiesp, Ciesp, do SESI e do Senai. E então, uma vez, um dos debates ali que a gente tem nos conselhos, com vários educadores e educadoras de grande importância no Brasil, eu falei uma coisa baseado naquilo que o Gutenberg falou. A gente se preocupa com que Brasil nós vamos deixar para os nossos filhos, mas é melhor nós nos preocuparmos primeiro com que filhos nós vamos deixar para o Brasil. É isso mesmo. Começa por aí. A educação deveria começar em casa. Segundo, é só vocês conhecerem um SESI e um Senai, quem quiser. Um primor. É um primor. Um primor. É o exemplo de educação extremamente avançada. É isso mesmo. Eu estava nos Estados Unidos, agora, há poucos meses atrás, e num restaurante me encontro com uma turma do SESI, garotos de 16 anos, que tinham ganhado o vice-campeonato mundial de robótica. É isso mesmo. Quando você vai numa escola de um SESI Senai, você não vê depredação, você não vê vandalismo, porque o aluno que chegar a pensar em vandalismo e depredação, ele é expurgado da escola pelos próprios colegas. Você vê professores alegres, animados, felizes, motivados. É impressionante. Eu acompanhava uma inauguração de uma escola do SESI, aliás, até com o Paulo Scaff, que é o presidente de tudo isso, acompanhava e, no final da cerimônia, o Paulo quis ouvir as reivindicações das professoras. Uma delas, doutor Paulo, precisamos aqui, música nas escolas, nós queríamos fazer isso na escola, blá, blá. Hoje já tem música nas escolas. Quer dizer, como você percebe como é fácil se fazer a coisa pela iniciativa privada. O que a iniciativa privada põe a mão, normalmente sai certo. O que cai na mão dos governos é lixo da pior qualidade.
Então, aqui no estado de São Paulo, com a tal da aprovação continuada, eles deram uma pá de cal na educação de São Paulo. Isso se espalhou. Começou por aí. Aí, com a violência nas escolas, vandalismo e todo mau pagamento, mau reconhecimento do professor, mau treinamento de professores. Vocês viram que recentemente os professores não preencheram as vagas, foram chamados professores que tiraram nota 0 na avaliação. Então, o que você pode esperar de uma educação dessa? O que se pode esperar? Não pode. 1150-813782 é o telefone do ouvinte. Vamos falar agora que o Banco Central já estuda tentar queda do dólar. É isso mesmo, gente. Pouco mais de um mês após iniciar uma série de leilões para conter a queda do dólar, viu? O Banco Central passa a estudar uma atuação para segurar a queda do valor da moeda americana, que prejudica principalmente os exportadores. Entre junho e agosto, o dólar subiu 2,17 para 2,43. Mas desde que o programa foi lançado, voltou a recuar para 2,18. Gutenberg, o seu comentário. Bom, na verdade, essa é uma situação crítica para o país. Existem 3 coisas críticas hoje, na minha opinião, sobre o Brasil, sobre o desgoverno, sobre a liderança da senhora Vilma, da presidente Dilma. O primeiro é essa questão do câmbio. A segunda questão é a falta de investimento em infraestrutura, onde nós não criamos empregos, onde nós não criamos riquezas, onde nós criamos condições para que o país avance, para que o país cresça, a semelhança de uma China, a semelhança de uma Coreia e de tantos outros países aí. E a terceira questão é o cenário da dívida pública, que é gravíssima. Ela já está quase no mesmo nível do PIB brasileiro. Isso é muito ruim para nós. Então, eu acho que tudo aquilo que foi feito, eu não sou do PSDB, não sou do PMDB, eu não sou do PT, eu não sou de nenhum partido. Mas eu acho que o que o governo do PT tem feito para esse país está nos levando para o buraco de maneira acelerada e com mais um agravante. Com toda uma imagem de um governo ditatorial, onde o nosso espelho não são os países livres, como a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Mas quem são os nossos modelos? A Argentina, Cuba, Venezuela. Bolívia. Esses são os modelos. Países atrasados, pobres, etc, etc, etc. E veja que nós chegamos a tal ponto que nós estamos trazendo médicos de Cuba para o Brasil. Sob regime de escravatura. De escravatura. Onde nós não pagamos para o médico, nós pagamos para o governo de Cuba. Exatamente. E endossamos uma ideologia. E outra, ele é um governo que fala que lutou contra a ditadura, mas aprecia e ama uma das ditaduras mais cruéis do mundo, como a de Fidel Castro. Se isso não é uma incoerência absurda, não tem mais nada para você acreditar nessa turma. E chega a tal ponto, vamos dizer, de descaradez, eu sei lá o que é isso, talvez a expressão seja muito forte, que o PT... É descaramento com insensatez. Descaradez é e boa. o PT quer trazer um indivíduo que nunca morou em São Paulo, que não conhece os problemas de São Paulo, ele está trazendo um elemento de Santarém, no Pará, para se candidatar a governador de São Paulo. Eu não tenho nada contra. Eu sou nordestino, você pode ser italiano, ela pode ser alemã. É bom que essa fala venha da sua boca. Mas eu acho uma vergonha. Se eu moro em São Paulo, e aquelas pessoas nordestinas que moram aqui em São Paulo, até o próprio paulistano ou paulista, eu deveria protestar com todas as minhas forças. Não é possível que o maior estado da União, o estado de São Paulo, que representa 40% do seu PIB, não tenha um cidadão à altura para concorrer à governança do Estado. Eu tenho vergonha. E olha que eu moro em São Paulo há 40 anos. E se eu tenho alguma coisa na vida, graças a São Paulo e graças ao povo de São Paulo, que me acolheu quando eu não tinha absolutamente nada, a não ser o MBA feito no exterior. Nada mais. Até porque nós já conhecemos a teoria do poste, né? No nível federal, no nível da prefeitura. Qual é a teoria do poste? Que o PT consegue eleger até um poste. Né? Só que ele não tem luz. Não é só o PT, não é só o PT. Nós tivemos aqui o Lula caso... disse que ele conseguiria eleger até um poste. Ele falou isso. Não, é assim, então ele conseguiu eleger já 2 vezes. É bom. Tivemos o caso do Maluf, que elegeu o Pita. Quer dizer, na época, que o Quercia que elegeu o Fleury, quer dizer, pessoas desconhecidas, mas que vêm com o apoio daquele que está em alta perante a população e elege. É uma teoria de posse que vem de muitos tempos. Não é só na questão do PT, já vem de outros, né? Eles vão elegendo, porque o que vale para o povo é aquele negócio, olha, como é que eu estou?
Mas estou das bem, então eu outras voto em quem está vezes, bem. Houve o descrédito, quer dizer, conseguiu eleger, não foi bom, houve o descrédito. O que está acontecendo é que não é bom, mas não sei o que acontece, qual é a manipulação, qual é A mágica. a mágica que existe atrás disso, que torna-se eleger de novo. Quer dizer, não dá, A né? propaganda governamental é mentirosa. É. Você veja as propagandas da Petrobras, parece que o Brasil é o número 1 do mundo. Do pré-sal, o negócio do pré-sal, meu Deus Na do céu. verdade, a gente sabe que a Petrobras não tem dinheiro nem para investir. Nós estamos produzindo menos óleos hoje. Nós temos uma empresa lá sendo construída, uma petroquímica do governo, lá em Pernambuco, que já custou 10 vezes. Que é com aliança com a falida PDVSA da Que Venezuela. nunca colocou um centavo aqui. Olha, Exatamente. Paula, eu vou querer que você continue nessa direção, mas eu preciso avançar um pouquinho a pauta, mas vamos continuar na seara da política. Quer ver só? O diretor Peter Brook afirmou que em todo o mundo as leis de incentivo cultural produzem um efeito contrário ao desejado, apoiando poucos projetos com grandes valores. Para ele, há cada vez menos gentes nas plateias, mas somas cada vez maiores entram nessas bilheterias. E os preços dos ingressos não caem. Todos lamentam, mas todos querem que o sistema perdure. Paula Gauss é uma artista consagrada, cantora, apresentadora, atriz e tudo que ela faz com maestria. Eu queria que você, nesse viés ainda da política, desse a sua opinião. Olha, Lili, eu acho que esse assunto é bastante delicado, porque eu conheço pessoas que, sem a lei de incentivo jamais teriam conseguido mostrar o seu trabalho. Então, assim, eu não posso dizer que eu não acho bom a lei. Agora, tem um lado que não é legal realmente, que é o lado da panela. E isso é também uma extensão do meu comentário anterior. Por que que num país onde 99% das coisas não funcionam, por que que isso funcionaria e seria assim como manda o figurino? Eu não sei exatamente como é o critério de avaliação dos projetos. Eu não sei se existe jeitinhos de colocar os projetos em cima da fila, porque eles recebem bolos e mais bolos de projetos. Eu não sei como que isso funciona. Mas que é assim, é assim. Que é assim, é assim. Você não sabe, ele te São os informa. projetos amigos do reino, é isso? É mais ou menos Não, mas assim- só, Paula, só uma coisinha. Há uns anos atrás, eu comentei muitas vezes, né, nós comentamos do Quebrando a Banca, que o Ministério da Cultura tinha dado verba para financiar o filme da Bruna Surfistinha. Como Pois é que é. pode? Enquanto os Então- heróis nacionais brasileiros não tiveram as suas biografias Exatamente. contadas. Então, eu acho assim, eu acho que é um assunto bastante delicado, porque tem dois lados. A lei de incentivo, você possuir uma ajuda de uma empresa que vai ter o seu imposto descontado porque fez essa ajuda, eu acho que a ideia é boa, entendeu? Mas eu acho que existe esse outro problema. Agora, eu conheço particularmente artistas super sérios, artistas que não fazem parte de panela nenhuma e que simplesmente fizeram um projeto e o projeto foi aprovado. Por exemplo, até eu trouxe o convite para vocês, eu vou estar no MUBI neste sábado, na abertura de uma exposição da Simone Kestelman, que é uma artista que vai fazer essa exposição Cantigas, que fala sobre a violência infantil. Essa exposição tem o apoio da Lei do Incentivo à Cultura e ela é uma artista seríssima, internacional. Ela foi premiada pela ONU em Nova York, mas ela não tem nenhum contato que a ajudou. Muito pelo contrário, ela está na maior batalha para conseguir todas as coisas, para conseguir levar as pessoas e tudo, e para trazer à tona esse tema da violência infantil. Então, eu realmente conheço muitos artistas com peças, com exposições, com música. A música é um pouquinho mais difícil, viu? Esse negócio da lei de incentivo para a música é bastante complicado, porque eu fui tentar algumas coisas e realmente tem uma questão fonográfica, dos direitos, enfim. Mas não vem ao caso aqui. Então, eu acho que tem dois lados. E só para terminar, em relação ao assunto anterior do dólar, eu acho que existe uma enganation shown, que é o seguinte. A enganation foi o seguinte: o governo iludiu todo mundo. Vamos liberar os créditos. Então, todo mundo
pode comprar as coisas, todo mundo pode comprar apartamento, todo mundo pode comprar carro, muda a classe social e todo mundo fica feliz. Aí o que acontece? Sobe o dólar e acontece o que está acontecendo, vai começar a ter um desemprego muito maior, as pessoas não vão conseguir pagar os seus apartamentos Já não e o seu estão carro. conseguindo. Já estão não falando estão sobre isso, hein? conseguindo. Insolvência E generalizada. dá aquele boom imobiliário que aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos. Isso mesmo. Então é o seguinte, isso aí, pra mim, é enganation Sean, e a gente tem que fugir da enganation Sean e tentar, assim, focar em coisas sérias. Eu espero todos vocês no MUBI, nesse sábado, na Avenida Europa, que é um museu maravilhoso. A partir de que horas? Maravilhoso, A partir das 11. Depois a exposição continua mais 2 semanas, mas eu vou entregar os convites pra vocês. Muito A exposição obrigada. chama Uma grande Cantigas, alegria. da Simone Muito bom. Castleman. Olha aí, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Esperamos você. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. A TV Web, para mim, é mais uma forma de levar informação, de acessibilidade ao conhecimento, à cultura para a sociedade. E por isso, eu acho que é importante a gente ressaltar e parabenizar a TV Êxito por causa dessa iniciativa dela, de levar informação para a população. Isso é fundamental para a sociedade. Você é o nosso convidado virtual para a festa de 1 ano da TV Êxito. Dia 21 de outubro, às 8h30 da noite, acesse tvexito.com.br e acompanhe a cobertura ao vivo do evento. TV Êxito, um jeito novo de ver TV. Agora comigo participa o doutor Antônio Arnosch, ele que é diretor econômico e financeiro da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. E nós vamos falar aí que o plenário da Assembleia aprova a PLC 34/2013 e define novas regras para professores temporários. Como está, doutor Arnosch? Tudo bem? Tudo bem, Liliane, perdão. Imagina. Nesse dia dos professores. Isso mesmo. Doutor Arnosch, qual a novidade aí para os professores hoje? É o seguinte, trata-se da aprovação feita pelo plenário da Assembleia nessa última terça-feira, dia 8, que se refere ao projeto de lei complementar 34 desse ano, proposto pelo governador Alckmin e que altera a lei complementar 1093 de 2009, que define os detalhes nas contratações dos professores temporários. E qual a principal modificação proposta pela lei complementar? Dentre essas modificações, a que mais se destaca é a redução do intervalo em que o temporário deverá aguardar para ser novamente contratado, que passa de 200 para 40 dias, uma diminuição bastante significativa. Outra alteração é a mudança do termo efetivo, que consta no inciso 2 do artigo 12 da lei complementar anterior, a 1093, relativo às férias dos professores temporários. Com a retirada dessa expressão efetivo, uma única ausência não mais vai impedir que o docente tire as férias a que tem direito. E qual a previsão, doutor Arnosch, para que as novas medidas sejam aplicadas, hein? Ainda não há uma previsão. O projeto, para se tornar lei, necessita ainda que seja sancionado pelo governador Geraldo Alckmin. Entretanto, esperamos que muito breve, porque a proposta foi feita. Muito bem. Onde os nossos ouvintes e telespectadores, os docentes associados à FEPESP, encontram informações sobre o projeto de lei complementar 34/2013? Tanto os professores quanto quaisquer interessados podem consultar a íntegra do projeto e também a sua tramitação através do site www.al.sp.gov.br no link projetos, que é o site da Assembleia Legislativa. Perfeito. Eu quero aqui agradecer, ao nosso querido doutor Antônio Arnosch, que veio aí com a informação que diz e que é referente ao universo dos professores. Um abraço, doutor Arnosch. Um abraço, mas Liliane, me permita, hoje é o dia do professor. Uhum. E a FIPESP sente-se muito honrada em representá-lo há muitas décadas, sempre apoiando medidas que visam o reconhecimento e a valorização desses profissionais importantíssimos para o futuro de nossas tantas crianças e adolescentes. Parabéns a todos os professores,
através desse magnífico programa da Liviane. E o nosso muito obrigado pelo trabalho que realizam para o desenvolvimento do país. Com muito certeza. Obrigado, boa tarde, Liviane. Boa tarde, doutor Arnosch. Um grande abraço. Para você também. Olha aí, gente, o governador Geraldo Alckmin anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar as denúncias feitas pelo Ministério Público sobre ações de integrantes da facção criminosa PCC. Para isso, policiais e promotores irão rastrear as ligações telefônicas entre presos. A ideia é investigar também os policiais suspeitos de envolvimento com o crime organizado. Basta, Raul Jafé, para você ou não? Você lembra daquela personagem da Praça da Alegria? Quando sabe, comia, sabe? Deus me livre. Deus nos não foi livre. Em 2011, Nos livre. não foi o próprio governador que falou, que o secretário de segurança dele, que falou que o PCC estava reduzido a 30 membros hoje em São Paulo. Não era mais ninguém, não era mais nada. É verdade. Olha, a irresponsabilidade do governo do PSDB nesse tema vem desde a época do governo Covas. Nós já falamos várias vezes isso, Liane, você já participou de programas comigo. Desde a época do Falando Francamente com o Samir Achoa na Trianon. Isso. Eu vou só reportar um fato que todo mundo tem que lembrar, porque eu já falei várias vezes. Em 1996 ou 97, houve uma rebelião na cidade de Paulínia, onde depois da rebelião hastearam uma bandeira azul. Nessa bandeira, perguntaram, que bandeira é essa? Reportagem da TV Bandeirantes. Que bandeira é essa? Para o secretário das administrações penitenciárias da época. Não sei. Isso aqui deve ser a bandeira de algum dos times de futebol que eles têm aí dentro do presídio. Inconformado com isso, e até ridicularizado que ele foi na Assembleia Legislativa, o nosso querido amigo Afanásio Jazade, deputado estadual na época, fez publicar no Diário Oficial do Estado de São Paulo o Estatuto do PCC, que eles então consideravam uma piada. Isso é um folclore, isso não existe. E eles vêm enganando a população ao longo dos anos, procurando desmistificar ou diminuir o poder ou, enfim, toda a força que possui essa facção criminosa, que hoje, segundo eles mesmos dizem, está no Jornal da Folha de São Paulo de hoje, passa dos 8 mil integrantes espalhados pelo Brasil e Paraguai e Bolívia. Em todas as instituições do país. Exato. E eles querem dizer que não existe, não é nada. Então, o governador anunciou a criação agora, 20 anos depois. É uma piada, é uma brincadeira com a população. Irresponsabilidade. E se me permite, Jafé, eu acho curioso, né? Bete Porque não Russo. precisa ser o Sherlock Holmes, né? Nenhum detetive especial, para saber que depois que você avisa que vai rastrear as ligações, que vai vigiar, etc., etc., nada vai acontecer. Me perdoe, nosso governador. Né? Não precisa ser muito inteligente para saber disso. Mas, Beth, eles Vai já ser fazem isso, eles já sabem. Vai ser um período de pureza total. Não, Escuta. eles continuam do desculpa. mesmo jeito. Desculpa, vocês dois aí não prestaram atenção na notícia. É bem provável. Presta atenção que vocês são pessoas esclarecidas. Vai rastrear telefone onde não pode existir telefone? Eu estou entendendo menos ainda. Alguém me explica, Gutenberg? Não existe explicação. Na verdade, isso chama-se incompetência gerencial. Mas mesmo que rastreasse apenas os policiais para ver se há alguma ligação, etc., né, paralela, mesmo assim, se você avisa que vai rastrear, mas qualquer pessoa que já foi traída na vida e que tem um pensamento desse, assiste novela, meu Deus, vai saber que não se avisa. Faz na moita. Ou estou errada? Não sei mais nada. Paula Gal, seu comentário. Olha, eu não tenho nenhuma pretensão política, mas se eu tivesse, a primeira coisa que eu faria seria colocar em todos os presídios do Brasil aquela antena que faz com que aquele bloqueador. Dos sinais telefônicos, e eu tiraria todas as tomadas, porque um dia eu fiquei pensando, só existe celular no presídio porque tem tomada para carregar. Entendeu? Então eu faria... você pensou. Eu porque tem uma gente faria... que não pensou nisso ainda. Eu faria um negócio seguinte, não tem tomada. Entendeu? Mas não tem tomada de jeito nenhum. A tomada que tem que ligar lá alguma coisa, eventualmente, para esquentar a comida deles, a tomada fica num cofre, assim, entendeu? A única tomada que tem.
a tomada necessária. Porque essa coisa virou um comércio também, essa coisa do celular na cadeia. O problema é tomada de decisão, Paulo. Entendeu? Decisão, a tomada de decisão também. Mas, assim, isso seria muito fácil. Você colocar bloqueadores em todos os presídios do país, olha, o que aliviaria... Porque a gente não tem uma noção. Então, vou te dar a resposta. A gente não faz noção do que acontece de lá. Há um secretário de segurança que aqui esteve, dos muitos que já passaram por aqui, né? E aí foi sempre, é recorrente a minha pergunta. Ele já vem até com a resposta pronta, que o assessor já avisa, né? Eles dizem todos a mesma coisa, que no entorno do presídio também seria prejudicado pela falta de acesso ao sinal. Aí eu pergunto, na minha casa, lá onde eu moro, não tem presídio. Do lado do celular não funciona. Não funciona. Tem várias operadoras que não funcionam. A gente tenta ligar, cai a ligação 10 vezes. Há uma alegação de que esse equipamento ele teria que ser atualizado regularmente, porque cada vez mais a tecnologia avança e esse equipamento teria que ser trocado regularmente e tem um custo muito elevado para o Estado. Ok, mas quando há vontade, por isso que eu brinquei com a questão de tomada de atitude, quando há vontade política, atitude na questão, há forma de solucionar. Detector de metal é caro? Qualquer aeroporto tem. Você tem que tirar até o sapato, a meia no aeroporto. O portátil é caro pra você passar em revista. Mas, ô Lili, pra você entrar num presídio e visitar alguém, dizem que eles tiram tudo de você, mas isso é uma ilusão. Esse que é o problema. É o país do faz de conta. Faz de conta que faz de conta que a gente é super sério. Paula. Porque quem tá lá dentro é que tá fazendo essa comercialização dessas coisas. Do celular, dos serviços, etc, etc. Então, é mais uma coisa que não funciona. E o que acontece? Você imagina o que eles comandam lá dentro, essas facções, esse crime organizado comanda de lá de dentro. E sabe o que eu falei outro dia? Eu falei isso. Eles estão em segurança. Porque o bandido, ele está continuamente correndo o risco de morrer, se ele está fora. Agora, ele está lá, a gente está pagando pela segurança dele, porque lá não vai acontecer nada. E ele está ali comandando. Então, é como se fosse um hotel, um escritório, onde ele pode comandar as coisas. Eu acho que tem uma notícia aqui, aterrizadora, que é a questão de quanto custa um celular de lá de dentro, né? Quer dizer, quanto eles pagam para ter um celular. 25 mil, saiu, acho que não sei se foi a Folha, o Estado, mas acho que foi a Folha essa semana. Então, se eles pagam isso... Paga para quem? Paga para quem? Quem recebe? Alguém recebe. Se você considerar que você tem um pessoal concursado, que você tem policial, quer dizer, um pessoal que deveria ser diferenciado e deveria receber também de forma diferenciada, morar em lugares respeitáveis, poder pôr os seus filhos em escolas respeitáveis. Então, a gente entra naquilo que a gente começou lá na frente, no início do programa. A gente podia até pôr o replay que ia complementar o que a gente está falando. Verdade. Então, o país está descarrilado. Entendeu? Ele está fora do eixo. Essa é a questão. Tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção sobre esse assunto. O primeiro é o seguinte. Será que vocês já pensaram que toda vez que se aproxima uma eleição majoritária, essa organização criminosa, ela surge com uma força cada vez maior a cada eleição? Isso é uma coisa para a gente pensar. Que partido está por trás de tudo isso? Se é que existe partido, porque tivemos até vendo na televisão, a Rede Globo mostrou, advogada de bandidos procurando ter contato direto com o ministro do Supremo Tribunal. Segundo ponto que eu acho importante, por que nós não punimos, por que nós não colocamos na prisão essa geração de políticos da pior espécie que nos roubam, que nos acharcam, e nenhum vai para a cadeia? Não, foi o bandido político. Quem foi? Sim, o senhor, por favor, o senhor corrija o que o senhor está falando. O Donadon. O Donadon. O Donadon. Foi deputado federal. E mesmo assim não caçaram o mandato dele. Não caçaram o mandato dele. É o deputado do presídio. Ele continuou lá com o cargo e fazendo dele. Campanha lá dentro do presídio e capaz que ele seja eleito. Então eu acho o seguinte, que o poder destruidor de um político corrupto é muito maior do que um membro do PCC. Muito maior. Claro. Não sei se é maior, mas é no mínimo tão grande quanto. Não, é muito maior. Ele tem a caneta na mão. Das crianças. Quem vota no infeliz desse? A gente tem que pensar nisso. Foi o que o Jafé falou, criar... Como é que era a frase? Melhor criar filhos, não se preocupar com os filhos do que se preocupar...
Não, a questão é assim, que nós nos preocupamos com que país nós vamos deixar para os nossos filhos, mas nós temos que nos preocupar com que filhos nós vamos deixar para o nosso país. Então, tá aí. A gente fala muito dos políticos, fala que o judiciário já está infiltrado, fala que isso, que aquilo. Quer dizer, tá tudo dominado. Tá dominado. Mas e nós? Qual a nossa contribuição? Qual a nossa diferença? Porque, pelo menos nos políticos, nós votamos. Quer dizer, a gente tem que votar, e quando votar, usar toda a nossa expressão de informação possível, né? Quer dizer, não é só ligar na Globo e tá tudo certo. Não é isso. É toda a forma de informação possível. Vamos aí à hora e vez dos ouvintes, a começar pela Elisa, para Raul Jafé, ela lá do Perdizes. Raul! É de indignar que os professores estejam sendo tratados como bichos, vândalos e baderneiros. O professor, que é a base deste país, é uma vergonha. Obrigada pelo seu comentário, diz ela, viu? Obrigado, Elisa. Imagina, é uma obrigação. Todos nós somos alguma coisa. Se somos alguma coisa, somos pelos professores. Começou lá com o professor lá atrás, com quem nos ensinou as primeiras letras. Isso mesmo. Então, a gente dizia que nas cidades do interior, as pessoas mais influentes eram o gerente do Banco do Brasil, o padre e a professora. A professora e o gerente da Casa Pernambucanas, né? É isso mesmo. Tem um médico aí, gente? Tem médico aí, não? O doutor da Santa Casa. Também tinha uma meia dúzia de figuras ilustres que eram significativas. Hoje o professor foi desvalorizado, ganha miséria, e se ele chama a atenção de um aluno... tá morto. Os primeiros a defender são os pais. Deixa eu dar voz ao ouvinte aqui, já vamos falar todos de novo. Aí, o Jaime, do Jardim Bofiglioli. Grande Raul, as Jaimão. Autoridades policiais penitenciárias paulistas não tinham garantido que o PCC era figura aí de ficção jornalística? Como é possível que 90% dos presídios do nosso estado estejam dominados por essa facção, segundo o Ministério Público? Boa fala, Raul. A Helena, do Ipiranga, abraços para Raul Jafé e toda a mesa. Dona Maria Helena, fazia muitos anos. Não, Helena, do Ipiranga. Ela diz assim, toda a mesa e sobre o comentário do Samir. Achou? Aí, tá aí. Nossas ouvintes, e muitos anos. A gente teria que dizer para ele, o Brasil é assim mesmo, né? O Samir falava, no final nós terminávamos o programa, eu, o Samir e o Davi Neto, o Samir falava, mas Raul, então por que essas coisas são assim no Brasil? Aí todo mundo junto. Porque no Brasil é assim mesmo. Então vamos falar? Porque no Brasil é assim mesmo. Saudades Mas vamos tentar mudar. Vamos. Beth, para você agora, quem fala é o Paulo Alves, do Jardim Brasil. Qual seria a efetiva explicação para que os celulares continuem funcionando dentro das cadeias e penitenciárias paulistas, inclusive os de segurança máxima, como ocorre em Presidente Epitácio? Paulo, corrupção. Corrupção. Não tem outra fórmula. Aliás, essa é a palavra movedora deste país atualmente. Verdade. Por isso que eu não concordei da gente fazer essa frase. Por isso que o Brasil é assim mesmo. Não, ele não pode ser assim. E a corrupção tem que ser combatida dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Quando a gente tenta, de alguma forma, conseguir alguma coisa. Olha, dá para resolver isso para mim? Eu te dou um trocado. A gente está corrompendo também. A gente acaba assumindo assumindo esse comportamento de corrupção que a gente acha que é pouquinho. Eu dou um troquinho, eu dou uma caneta. Liliana, me chama de volta aqui, eu te dou essa caneta e tal, eu te dou a minha pulseira. Não é assim. Não é assim que funciona e não pode ser assim que funciona o nosso dia a dia. Quando nós, cada um de nós, mudarmos o nosso cotidiano, não formos... O jeito de ser, né? Exato, o jeito de ser, a nossa atitude, a gente vai pensar milhões de vezes antes de votar, vai pensar milhões de vezes antes de viver o nosso cotidiano tão corruptível, e nós vamos conseguir mudar esse Brasil, porque ele precisa mudar. A Vera da Cruz, lá de Cambuci, se o professor fosse valorizado nesse país, muita coisa poderia ser diferente. Deveria existir uma lei que obrigasse filhos de políticos a estudar em escolas públicas. Claro, sabe, isso mesmo. É o que eu falei. As coisas aí não se tornariam diferentes. E políticos seriam obrigados também a frequentar o SUS Se tratar no SUS. Região. Isso. É verdade. Aqui, né? Não, e por sírio libanês pagos com o nosso dinheiro. Agora é mesmo. interessante, só fazer uma interrupção. Quanto ganha um professor em São Paulo? Qual o salário básico? R$ 1.600, é isso? Parece que é. Em compensação, você tem lá em Brasília, no Senado, um aspone, ou inúmeros aspones,
que ganham mais de 40 mil reais. O que é que esses homens produzem para o país? Absolutamente nada. Se você fechasse aquele Senado ou demitisse 90% daqueles empregados, Não fazia nós não falta. sentiríamos falta. Gutenberg, tem um agravante. A Folha publicou que a grande maioria da diretoria, né, dos cargos de direção, de coordenação, enfim, das escolas aqui em São Paulo, tem um tráfico de influência nessa Muito nomeação. grande. Ela não é feita apenas por concurso. Ela tem tráfico de influência, o que é mais apavorante ainda. Com certeza. Os amigos do rei, né? Pois é. Paula Gauss. Que agenda, hein? É o Cícero. Quanto amigo desse rei, hein? Do Puxa. Parque Suburbano de Itapevi. Saia do mundo virtual e volte para o mundo real. Eu sou pedreiro, vou reformar minha casa. Você não quer reformar o Brasil comigo? Ele é sempre poetinha aqui da nossa Ah. Cícero. É com Cícero, tijolo por tijolo, tomara né? que a Isso sua aí. mulher esteja ouvindo essa conversa fiada do senhor aqui, viu? Porque o senhor fica aqui elogiando a nossa participante Mas Paula olha, Gauss. o Cícero, eu vou te falar, foi muito poético mesmo, porque eu acho que o pedreiro ele tem um valor muito grande e ele deve ficar muito feliz quando ele trabalha e vê o resultado, que é o que não acontece com grande parte dos políticos do nosso Brasil, Muito que bom. trabalham. trabalham, né? Trabalham. Será que Recebem, trabalham? né? Eles recebem. O Gutenberg, Valdir da Bela Vista, a compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique pode ser considerada um dos grandes escândalos brasileiros, lembrando que até deputados foram caçados por serem seus confessos. Olha, eu acho, qualquer que seja a origem desse comportamento político, nós temos de Abominável. abominá-lo. É. Não importa se é Fernando Henrique, Quem não seja. importa se é Luiz Inácio Lula da Silva, não importa. Nós temos de condenar, porque essa é uma prática odiosa. E hoje nós sabemos que a Câmara e o Congresso, o Senado, são balcões de comércio, de negócio. Verdade, é isso mesmo. É dando que se recebe. É tanto que se recebe. Outro que participa conosco é o Carlos Alberto, ele é da Vila Maria. Será que o senhor esqueceu que quando Fernando Henrique Cardoso era presidente, ele declarou em rede nacional que aposentado era vagabundo? Fala para você, Gutenberg. Olha, eu me lembro desta frase, mas pelo que me parece, essa frase também foi tirada do contexto. Pelo menos foram os comentários depois. Eu não ouvi, pessoalmente, o Fernando Henrique dizer. E se ele falou que um aposentado era um vagabundo, ele deveria ser o primeiro, porque ele se aposentou com 37 anos de idade. Não acredito que o Fernando Acho que Henrique... era um baseadinho que ele tinha usado ali. Que é isso, Raul Jacques? Acabou, né? Agora já. Acabou. A gente perdoa, viu, presidente? Foi algum baseadinho, né? Que Mas você gosta de forma, aprovar, né? de qualquer forma, eu acho que o Fernando Henrique foi um grande presidente. Mas- Com todos os defeitos que ele tem, ou que ele teve, eu acho que ele foi um grande presidente. Ele nos representou muito bem, com dignidade, com conhecimento, com muito carisma e, de certa forma, até colocou o país nos trilhos. A inflação Sabe foi... que- Ele teve alguns méritos, mas não, É. não foi Ô, um bom Lili, presidente. Ele teve a chance de arrumar o Brasil e não arrumou. Você- Porque também quis fazer a politicalha, quis Mas ficar em cima do muro, não fez as reformas. Eu não acho também, O não. melhor julgamento é o tempo. É. Vamos deixá-lo passar. É. Ô, Lili, tem uma coisa que me incomoda um pouco, assim, Fale, querida. de ouvir, que parece que político é igual time de futebol. Então é o seguinte, eu sou desse time, você é do outro, e começa a haver uma guerra. Quando a nossa cabeça devia ser diferente, a gente devia querer pessoas, assim, maravilhosas, pessoas que realmente fizessem, e não, e esquecer essa questão do partido, esquecer essa pessoa, essa Do questão... campo, né? Do campo de atuação. Assim, como eles estão jogando. Então, a gente fica assim, sabe? É o Lula versus Fernando Henrique. Não, eu acho assim, a pessoa ideal seria assim, o que o Lula tem de bom com o que o Fernando Henrique verdade. tem de bom. Isso. A gente teria que pensar assim. Muito bem e não essa colocado, é guerra verdade. que existe, como se fosse um jogo, um time de futebol. Eu não torço pra ninguém. querendo destruir o eu, outro. eu não sou de partido nenhum, mas eu admiro o que cada um faz. Ou não admiro, né? Ou abomino. Mas eu acho que não pode haver essa guerra, essa guerra pessoal. Tipo, Fernando Henrique versus Lula, Fernando Henrique PT versus ou PSDB, Dilma, né? É verdade. PT ou PSDB. Isso verdade. é improdutivo para o país. Todos eles Até têm algumas porque- coisas boas e muitas ruins. Todos eles. Em todos. Lula,
Agora, realmente, falando em futebol, seria um time de 3ª ou 4ª divisão. Olha só. Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula e Dilma. É tudo disputar a 4ª divisão. Mas eu falei, a cada dia o nível da O nível classe vai para política baixo, vai essa para é baixo. verdade. Hoje o político brasileiro é o elemento mais deplorável da sociedade nacional, eu acho. Por isso que a gente vê, quando a educação está na mão deles, é uma porcaria. Está na mão da iniciativa privada, sobe. Saúde, mesma coisa. Tudo na mão da iniciativa privada é melhor do que na iniciativa pública. A Paula tem razão, mas eu discordo. Eu vou só até a metade do discurso dela concordando. O resto eu discordo porque a política realmente é uma arte de negociação. Mas negociação não quer dizer negociação financeira. Não quer dizer... De ideias, né? É de ideias. De né? projetos. De projetos. Enfim, é uma arte até. Mas não é um balcão de negócios. Depois, se a gente começar a acreditar que existe salvador da pátria, a coisa fica meio complicada. Porque não existe salvador da pátria. Nós todos não somos nem bons nem maus. Todo mundo tem um dia de malzinho, tem um dia de brilhante, etc. Mas o partido existe para ter uma linha geral do que você acredita, do que você pretende fazer. Doutrinária, né? Filosófica. Doutrinária, filosófica, uma certa cor naquilo que você abraça. Então, você sabe que aquele grupo, ele tem uma linha, quer dizer, ele tem uma equação que o nivela. Depois, tem os traços diferenciadores individualizados, quer dizer, que cada característica de cada indivíduo, um é mais honesto, menos honesto, um é mais risonho, menos risonho, enfim, personaliza. Mas existe um padrão dentro de um partido. Acontece que os nossos partidos não são ideológicos. Eles são fisiológicos, como eles falam. Existem para negociar depois o horário político. Exatamente, esse que é o problema. Os empregos nas repartições públicas, se criar ministérios, nas estatais. E poder dar emprego para todo mundo. Isso mesmo. Então, aí é que está o problema. E a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado nesse país. A gente vai perdendo a noção. Gente, a gente não pode perder noção do certo e do errado. Bom, né? Deixa eu falar de outra coisa maravilhosa que vai acontecer no Tom Jazz. Portanto, aí você não pode perder, não é? Dia 17, portanto, nesta quinta-feira. Seu show, Paula Gauss, é isso? Nossas Escolhas 2. Meu novo show no Tom Jazz. É uma casa que eu amo. É uma casa delícia. Que tem um som, assim, perfeito. Todo cantor, todo músico ama estar naquele palco. E eu espero vocês lá às 22 horas na Avenida Angélica, 2331, né? Vai ser um show bacana. Nossas escolhas. Bonito. Porque eu incluo a plateia na escolha do meu repertório. Vocês vão poder votar. Que legal, Paula. As músicas preferidas. Qual é a música que você escolheria para você? Muitas, né? É difícil escolher uma música, mas tem músicas, assim, que você acorda pensando, né? Hoje eu acordei pensando numa música que chama Redescobrir, que é aquela música Como se for a brincadeira de roda. É linda. Então, cada dia a minha vida ela vai trazendo, assim, trilhas. E cada dia eu acordo pensando numa música. E qual que é, geralmente, lá que mais vence? Nesse repertório não sei, porque esse show é novo, eu vou ver o que o Mas no passado, eu sei que você fez, foi um maior sucesso, tanto é que está repetindo, não é? Também com esse tema. Por exemplo, foi muito votada uma música que eu fiz, uma música minha, que é uma brincadeira que eu falo sobre tomar banho. Porque um dia eu entrei no banho e eu falei, gente, tomar banho é tão bom. Eu nunca ouvi nenhuma música que fala da alegria de tomar banho. E eu fiz essa música no banho. E é uma música que ficou assim numa levada meio as músicas da Rita Lee, assim, tipo Lança Perfume, Mania de Você. E ficou uma música muito bonitinha. E no outro show foi tão votada que nesse vai ter de novo no banho. Então, imperdível no Tom Jazz, portanto, quinta-feira, dia 17/10, Avenida Angélica, 2331. Você, para adquirir os ingressos através no Tom Jazz? No site, ou lá na bilheteria mesmo, ou no www.tomjazz.com.br. Vamos prestigiar a Paula Gauss, porque ela merece, afinal o repertório dela é espetacular, é verdade, super variado. Você tem o teu site também, Paula? Tem o meu site. Dá uma olhadinha lá que também nas músicas. www.paulagauss.com.br. Paula Gauss com 2 S's. G-A-U-S-S e o Paula tem H no final do Paula. Paula. Isso, Paula. Com H no finalzinho. Gauss. Eu tenho que mandar um abraço aí para o Mauro Santos, que é diretor-presidente e locutor da Rádio Comunitária, líder FM de Tucuruvi. Nós queremos parabenizar aí pelo programa, pelos temas que são fortes, elogia a programação
da TV. Ah, ele que está mandando um abraço para nós? Agora que eu entendi. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, pela atenção a todos nós aqui. E a você que nos acompanhou também, o nosso muito obrigada. Raul Jafé, alegria tê-lo aqui. Facebook, querida, redes sociais. Não, eu estou tranquilo Tá aqui, tranquilo. não tô mais trabalhando aí nas minhas construções e não sei o quê. Tô acompanhando Aqui ou direto. lá? É mais em Itatiba. Não, ainda bem, porque às vezes quando eu falo, ele está falando Às vezes inglês. também vou lá, também vou para fora do Brasil. Minha querida Beth Russo, obrigada pelo carinho, pela atenção. Bom, eu que agradeço estar mais uma vez aqui, espero voltar outras vezes. Convocado e sempre está. cruzando com gente tão inteligente, tão simpática, que vai renovando a nossa agenda de amigos. Muito bom, Gutenberg, obrigado pela atenção. Obrigado mais uma vez a você. É sempre um prazer voltar aqui. Paula Gauss no Tom Jazz, no próximo quinta-feira, a partir das 22 horas. Corra e tenha o seu ingresso. Obrigada, Lili, querida. muito obrigada. Uma mesa maravilhosa e é sempre uma delícia estar aqui. Um beijo para a Zenilda. Vocês são todos maravilhosos. Obrigada, querida. Gente, que fala tem a direção do jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau. Vamos tirar uma foto aqui?